O mundo está se aproximando de um novo momento de recalibragem nas políticas internacionais. Para o Brasil, alguns caminhos podem se tornar mais prováveis do que outros, dependendo do resultado da disputa entre a Kamala Harris e o Donald Trump. Ainda que não esteja claro quais serão os nomes a ocuparem os gabinetes de cada candidato. É possível fazer algumas projeções com base nas promessas de campanha. O material do advogado Gustavo Nicolau, licenciado nos Estados Unidos e no Brasil, doutor pela Faculdade de Direito da USP e mestre pela Universidade de Chicago. De parceiros comerciais até ações em prol do meio ambiente, muitos tópicos têm sido debatidos com afinco e as decisões da maior potência mundial sobre eles podem afetar o Brasil direta ou indiretamente. Abre aspas, os efeitos da política dos Estados Unidos podem repercutir no mercado brasileiro de diversas maneiras. Por exemplo, o Brasil recebe insumos de lugares como Rússia e Ucrânia. O aumento ou a redução do envolvimento dos americanos na guerra pode afetar esses países de modo a atrapalhar o fornecimento internacional. Por isso, as eleições são tão importantes para o mundo inteiro, comentou Gustavo Nicolau. Um exemplo mais direto é a preocupação com a sustentabilidade. O Brasil possui grande projeção no exterior dentro deste tema, inclusive possuir tanta riqueza natural ao longo de todo o seu mandato. Como vice-presidente e durante a campanha, a Kamala Harris tem sido ativamente pró-clima, o que indica uma provável continuação da agenda de investimentos verdes dos Estados Unidos, caso ela vença a corrida presidencial. Já Trump deixou claro que, se ganhar, o meio ambiente não será uma pauta de peso. E muitas das iniciativas de Biden nesse quesito poderão ser revogadas. Isso reduz as chances de tantas parcerias entre Estados Unidos e Brasil, mas, por outro lado, também nos torna líderes regionais com mais influência no tema. Existem ainda outros aspectos, como o potencial de impactar o Brasil em outras frentes, como o modelo econômico mais protecionista de Trump, e possivelmente levaria às taxas maiores nas exportações ou o fortalecimento do dólar, dependendo das ações de qualquer um dos candidatos. Apesar disso, de forma geral, especialistas defendem que a estabilidade é o mais esperado, independentemente dos resultados das eleições. Abre aspas, o Brasil e os Estados Unidos possuem uma relação bilateral, consolidada há muitos anos. Alguns pontos devem sofrer alterações, como mudança presidencial, mas grande parte desse relacionamento se manterá o mesmo, aponta Nicolau. Seja estabilidade por ser observada na atenção dos americanos, na parceria comercial entre Brasil e China, bem como as decisões e reflexões do BRICS, seja com Harris ou com Trump, os Estados Unidos devem ficar de olho na evolução de todas essas relações. Vale lembrar, inclusive, que o presidente Lula reforçou quando Harris foi oficialmente anunciada como candidata dos democratas que as relações diplomáticas continuarão civilizadas, independente de quem vencer a eleição. Abre aspas, seja um candidato democrático, seja o Biden, seja o Trump, a nossa relação vai ser uma relação civilizada de dois países importantes que tem uma relação diplomática de séculos e que a gente quer manter. Outro exemplo está no tópico de imigração, fortemente discutido entre os candidatos e seus partidos. Ainda que as ideologias sejam opostas nesse quesito, o Dr. Nicolau afirma que, na prática, a economia é
quem decide. Segundo o FMI, o PIB americano é de aproximadamente 26 trilhões de dólares, maior que a Europa e América Latina somadas. Este gigantesco mercado gera mais contratos, negócios, empregos, comércio e transações financeiras, o que exige muita mão de obra. Ocorre que a mão de obra interna já foi completamente absorvida, gerando o que se denomina pleno emprego. Há um agravante. Como o americano não precisa cursar uma faculdade para ter uma ótima qualidade de vida, o número de profissionais com nível superior não atende à demanda. Conclusão: já há poucas pessoas disponíveis e ainda menos qualificadas, explica o advogado. Ou seja, tanto democratas quanto republicanos sabem que o país precisa seguir recebendo imigrantes, em particular através de políticas que concedem green cards para profissionais com experiência e formação especializada. Abre aspas, é assim há décadas e continuará dessa forma, caso os Estados Unidos queiram evitar um estrangulamento econômico. O próprio Donald Trump enviou em 2019 um projeto de lei ao Congresso triplicando o número de green cards que tem como critério a carreira do candidato, conclui o advogado Gustavo Nicolau, licenciado nos Estados Unidos e no Brasil, doutor pela Faculdade de Direito da USP e mestre pela Universidade de Chicago, no artigo Como fica a relação entre Brasil e os Estados Unidos com a eleição presidencial norte-americana?